Bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta, com vocês todas as manhãs, levando a palavra de Deus, a palavra do reino dos céus. Queridos, o tema que nós desenvolvemos nestes dias é a promessa e a presença de Deus. Graças ao Senhor por essa palavra. Obrigado ao Vitão, na terça-feira passada, em nossa comunidade, ele falou um pouco sobre isso, foi muito glorioso, fomos muito edificados. E eu estou, amados irmãos, falando no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, quando Davi assumiu o reino e desejou levar a Arca da Aliança para o seu reino, para a capital do seu reino. Então vamos traduzir. Davi assumiu o reino, que veio de Saul, que estava vivendo uma promessa, certo? Agora Davi deseja continuar o reino com a presença de Deus, diferente de Saul. Só que a presença de Deus, a priori, trouxe uma prova. Qual foi a prova? A morte de Uzá, porque irreverentemente tocou na Arca da Aliança, quando na eira de Nacon os bois tropeçaram e a arca foi virando e Uzá colocou a mão. Uzá foi morto, queridos, não foi pela atitude de cooperar com a Arca da Aliança, mas foi pela atitude irreverente. Dentro do coração dele havia uma irreverência naquilo que ele estava fazendo. E o primeiro ponto da irreverência de Uzá chama-se familiaridade. Ele havia familiarizado com a arca porque conviveu com ela com um tanto de 20 anos, mais ou menos. Então esse é um ponto para que a gente possa pensar muito e entender no profundo para poder seguir a nossa caminhada. Muito bem. Depois da morte de Uzá, Davi ficou muito triste e resolveu dar um tempo de levar a arca até ouvir a voz de Deus. Olha que interessante a ideia de Davi, né? Então, ele resolveu deixar a arca na casa de um camarada chamado Obed-Edom. A arca ficou ali por 3 meses. 3 meses foi o tempo em que Davi foi ouvir a voz de Deus, foi buscar a voz de Deus, amados irmãos, para saber a vontade de Deus naquele quesito. E quando Davi vai buscar, vai ouvir a voz de Deus, ele descobre no Espírito, na palavra, que a arca do Senhor tem que ser carregada por sacerdotes. É por isso que a arca já tem varais, Então, no recipiente já tem ali os instrumentos para que o sacerdote possa pegar e carregar. Então, o que acontece? Ele volta ao ponto de partida, E ele descobre também que a presença da arca na casa de Obed-Edom trouxe prosperidade na casa. Claro, irmãos, a presença de Deus traz tudo de bom. A presença de Deus traz tudo de bom. Então, se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Obed-Edom foi poderosamente abençoado. Gente, eu imagino Abinadab, ao longo de 20 anos, o que aconteceu com a vida dele. Abinadab criou os filhos dele sob a presença de Deus. Abinadab criou a família dele, irmãos, com a presença de Deus. Então você imagine, Glória a Deus pela presença de Deus, gente. Não abra mão da presença de Deus na sua vida, E agora, Obed-Edom é abençoado, e Davi sabe que esses 3 meses que a arca ficou lá, a casa de Obed-Edom mudou totalmente, houve uma coisa tremenda feita pelo Senhor. Então, a Bíblia diz que Davi toma uma posição. Qual que é a posição? Vamos levar a Arca da Aliança para a cidade agora de forma diferente. E Davi então pega os sacerdotes, amados irmãos, para levar a arca, Então disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus à cidade de Davi. E quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi, um novilho gordo. Gente, olha que interessante a forma que ele está levando a arca. O sacerdote está carregando a arca e dava 6 passos, e ele parava e oferecia um sacrifício. Vamos imaginar então quanto tempo demorou para levar a Arca da Aliança, nesses 20 quilômetros, ou 23 quilômetros, de Obed-Edom até Jerusalém. Por que 6 passos? Porque 6 é exatamente o número do homem. No 6 é onde que o homem entra. Então quando o homem entra, tem que haver um sacrifício. O que você entende por sacrifício? Morte.
Então, quando o homem entra, tem que haver uma morte, a morte do homem. O homem, a humanidade, o ego, o egocentrismo, a vontade humana, o achismo, a verdade humana tem que morrer diante da arca. Você consegue entender isso? A minha vontade já não é mais minha vontade diante da arca. A minha vontade tem que morrer diante da vontade suprema, que é a vontade de Deus. Você consegue entender isso? A minha vontade tem que ser entregue na vontade de Deus. As pessoas, irmãos, raciocinam e acham que, não, porque eu sirvo a Deus, a minha vontade tem que cumprir. Não, eu vejo ao contrário. Eu vejo que a vontade de Deus é tão suprema, tão gloriosa, tão governante, que se eu me colocar diante de Deus, e como eu disse, está na fenda da rocha, essa rocha vai dirigir a minha vida, e a direção que vem do alto é muito melhor que a direção da terra. Você consegue entender? Então agora, a cada 6 passos que a arca dá, os sacerdotes dão com a arca sobre os ombros. Davi para e oferece um sacrifício. Então aqui vai morrer, né, um item da vida humana. Dá mais 6 passos, de novo outro sacrifício. Mais 6 passos, de novo sacrifício. Irmãos, você já imaginou quantos sacrifícios Davi fez ao longo de 20 quilômetros? Então, nós vemos que a questão de morrer, por isso é muito importante a questão de morrer. Porque Paulo, ele disse assim, ó, eu morro todos os dias. Eu preciso morrer todos os dias, né, para viver. Essa morte aqui, irmãos, é da vontade humana. Porque Davi, ele sofreu muito com a morte de Uzá. Davi não queria que aquilo acontecesse. Mas agora ele entendeu o plano de Deus. Agora ele aprendeu o que Deus quer, aprendeu a vontade de Deus. Então agora, amados irmãos, ele tem a presença de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus e a presença de Deus. Estão junto ali. Deus está presente e Deus tem uma vontade. Deus está presente com Davi, e a vontade de Deus agora, irmãos, é que o homem se renda. Então, guarda isso, pega isso. A vontade de Deus é que haja rendição da vida humana. A vida humana que já foi remida, agora haja rendição, entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor. E a arca da aliança é levada passo a passo. Grave isso, eu quero pontuar. Passo a passo. A presença de Deus não pode ser entendida de forma leviana. A presença de Deus não pode ser entendida de forma religiosa. A presença de Deus não pode ser entendida de forma dogmática. A presença de Deus tem que ser entendida no Espírito, vivida no Espírito. A Bíblia diz que todas as coisas se discernem no Espírito. Não tem como discernir na sabedoria humana, na vida humana, baseada em dogma, em um sistema. Irmãos, se discerne no Espírito. Então você tem algo neste momento a discernir. Discirna no Espírito. Não tenta discernir na sabedoria humana. Não tenta basear o seu discernimento nos sofrimentos. Não tenta basear o seu sofrimento nos acontecimentos. Mas discirna no Espírito. E Davi toma então a decisão, irmãos, de sacrificar. E sacrifica até chegar em Jerusalém. Verso 16. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava por uma janela, e ao ver Davi dançando e celebrando o Senhor, ela desprezou em seu coração. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando a arca da aliança está chegando, você já imagina, depois de tanto sacrifício, né? Eu imagino a unção que estava naquele momento. Eu imagino, irmãos, a glória que estava naquele momento. A presença de Deus. Porque era muito sacrifício. Então Deus estava ali de forma muito forte. Mical, que era esposa de Davi, ao invés de descer correndo, ir lá receber a arca, receber a presença de Deus, dar glória a Deus, o que ela fez? Ficou observando pela janela. Esse espírito de observação é um espírito que, olha, irmãos, não agrada a Deus. Está cheio de observadores.
Tem muito pouco adorador. Tem muito mais observador do que adorador. Observador, terrível. Porque ele está sempre observando, vendo, falando, reparando. Mas o que Deus tem, queridos, é muito maior. Ultrapassa o limite de Mical. Ultrapassa Mical. Davi, não se preocupa. A Bíblia diz que Davi adorava o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocausto, sacrifício, comunhão perante o Senhor. E após oferecer o holocausto, sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Deu pão, bolo, tâmaras, bolo de uva, cada homem, cada mulher israelita. Depois que todo o povo partiu, ele foi para sua casa. E voltando Davi a casa, abençoar a sua família, Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro. E disse assim para ele: como rei de Israel, você se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Ai, Jesus. O observador, ela estava observando o manto de Davi, o manto de rei. Né? Você tirou o manto. Amados irmãos, Davi estava cheio da presença de Deus. E a sua mulher observando ele. Deixa eu falar uma coisa para você. A presença de Deus nos constrange, nos toca. A presença de Deus é muito forte. E eu quero que você sinta a presença de Deus agora, porque eu vou orar ao final dessa série, vou pedir que Deus abençoe sua vida e que Deus venha ministrar grandemente seu coração. Que você possa viver a presença de Deus, que você possa entender a promessa, mas viver a presença. Abra o teu coração. Deus, muito obrigado por esse momento. Deus, ministra o coração dos teus filhos. Deus, opera abundantemente. Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós pedimos que o Espírito Santo manifeste sobre nós abundantemente, Deus, e a glória de Deus possa tocar gloriosamente a cada dia, Senhor, e nós possamos ser despertados quanto à presença do Senhor e viver tal realidade. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço grande, um beijo no coração. Muito obrigado pela sua comunhão e até muito breve. Até amanhã. Deus abençoe.